Fala aí, nerd! Voltamos aqui com mais uma aula aqui, funções de segundo grau agora, que é um assunto também um pouquinho vasto, mas que a gente vai começar aqui passo a passo com você. Mesma ideia lá do outro, a primeira informação relevante é que segundo grau significa que o x agora ele vai estar ao quadrado, por isso que ela chama função quadrática também, né? Então, o x na função de primeiro grau seria x elevado a 1, que é a mesma coisa que x, né? E aqui vai ser x elevado ao quadrado. Ou seja, o maior coeficiente aqui vai ser sempre o 2. A gente pode ter o x também isolado, mas a gente vai ter o maior igual a 2. Se for x ao cubo, já não é mais de segundo grau. Tranquilo? Então, criei outros exemplos aqui para a gente estudar também. Ó. Primeiro exemplo, área de um quadrado. Área de um quadrado, como é que a gente pode calcular, né? L ao quadrado, correto? Como é que a gente poderia pensar? Em funções, né? Poderia pensar assim, ó, y igual a x ao quadrado. Ou seja, o y está em função de x ao quadrado. Se o lado for 1, a área vai ser 1. Se o lado for 5, a área vai ser 25. E assim sucessivamente, tá ok? Essa aqui então já é uma função de segundo grau. Segundo exemplo, um retângulo. Pensando também em área, né? Um retângulo com os lados 2x e x mais 1. Aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Não necessariamente vai ter esse formato, beleza? Então a área, se a gente fosse calcular também, né? Nós vamos chegar também na área, aqui no nosso curso teórico, né? Mas a área aqui, a princípio, seria base vezes altura, 2x, que multiplica x mais 1. Se você fizer a propriedade distributiva aqui, multiplicar esse por esse, a gente chegaria aqui a área igual a 2x ao quadrado mais 2x. Beleza? Então, se a gente fosse pensar também em funções, seria y igual a 2x ao quadrado mais 2x. Beleza? Terceiro exemplo, vou até colocar aqui embaixo. Terceiro exemplo seria aquela função, aquela equação que a gente acha a posição final de algum objeto, algum corpo, né? Que muita gente costuma chamar de só sorvetão, sei lá, né? Não gosto muito desses macetinhos não, mas beleza. Então, a posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tranquilo? Então, se fosse dado para a gente aqui, por exemplo, vou colocar em vermelho os que a questão deu para a gente de graça, né? Ou algum problema que você identificou no seu dia a dia aí, né? Por exemplo, se aqui foi dado que era 10, aqui 2 e aqui menos 3, nossa aceleração, né? Então, sobraria somente o tempo, que a gente poderia pensar como se fosse o x agora, ó. Então, y igual a, já colocando na posição mais comum também, ó. Primeiro o que tem o x ao quadrado, depois o que tem o x, depois quem não tem nenhum x. Mesma ideia lá da primeira equação de primeiro grau também. Ficaria menos 3 dividido por 2 dá menos 1,5. Já vou colocar aqui, ó, menos 1,5 x ao quadrado mais 2x mais 10. Então, essa aqui seria a nossa função de segundo grau. Perceba, o x está ao quadrado aqui, né? Então, isso indica pra gente que é uma equação de segundo grau. Tranquilo? Beleza, a gente poderia pensar novamente nos pares ordenados para criar alguns pontos aqui para a gente criar um gráfico, por exemplo. Como a gente fez aqui rapidão a princípio, né? Por exemplo, vamos fazer rapidão, ó, x e y. Primeiro, deixa eu só falar uma coisa importante aqui, ó, que da mesma forma como a gente tem lá na equação de primeiro grau, a gente tem a receitinha de bolo, ó, x ao quadrado, x e nada, né? Então aqui a gente tem o a, o b e o c. Por exemplo, vamos identificar rapidão, ó. No primeiro, o a vale quanto? O a sempre acompanha o x ao quadrado. O a vale 1. O b vale quanto? 0, porque 0 vezes x deu 0, ele sumiu daqui. O c vale 0 também.
no segundo exemplo, o A vale 2 e o B vale 2 também. O B é quem acompanha o x sem nada, né? Que é o elevado a 1. E no terceiro exemplo, nosso A seria menos 1,5. O sinal também acompanha, né? Porque aqui estaria positivo. O B seria 2 e o C seria 10. Legal? Beleza. Então a gente pode pensar aqui alguns pontos. 0, vou colocar aqui embaixo também, porque a gente pode pensar negativos para o x, né? Então, eu sempre começo do x, daí eu jogo ali, 0 ao quadrado é 0. Menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. 1. 1 ao quadrado dá 1. 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, a gente tem uma parábola aqui. Se eu pegasse 3, por exemplo, 3 ao quadrado daria 9, menos 3 daria 9 também, né? Então, a gente, pensando no gráfico aqui, ó, vou desenhar aqui mesmo, ó. Seria mais ou menos assim, ó. Aqui o ponto 0 e 0. Daí aqui o ponto 1 e 1. Vou desenhar de outra cor. Aqui o ponto menos 1 para x e 1 para y. Aqui o ponto 2 para x e 4 para y. 1, 2, 3, 4. Estaria mais ou menos aqui assim, né? E também menos 2 daria 4 positivo. E o 9 daria bem lá para cima. Então o gráfico ficaria mais ou menos assim, ó. Seria uma parábola, né? Importante, se o A for positivo, a parábola é para cima. Se o A for negativo, a parábola é para baixo. Beleza? E se o A for zero? Se o A for zero, a gente não vai ter o x ao quadrado. Voltamos por x, então ele vira uma equação de primeiro grau. Tranquilo? Beleza. Então, próximo aqui. Vamos empurrar esse cara para lá. Será que a gente consegue aqui? Consegui. Empurrar esse cara para lá. Beleza. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Pensar nos pares ordenados. X e Y. Isso aqui é sempre uma boa para você ter uma noção, né? Você pode ir lá no Wolfram também, que eu citei nos outros vídeos aí, que você já cria automaticamente a função lá, o gráfico, né? E já dá uma olhada como é que ele funciona, beleza? Então o zero, coloco o zero no lugar do x, vai ficar 0 ao quadrado, 0, vezes 2, 0, mais 2 vezes 0, 0, vai dar 0 também. Para o menos 1 agora, coloco aqui também, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1 deu menos 2. 2 menos 2, 0 também. Pode isso? Pode isso. A gente vai ver por quê daqui a pouquinho, beleza? Se for menos 2, ficaria menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2, 8. E aqui, 2 menos 2, menos 4. Fosse 1 positivo, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2, dá 4. Se fosse 2 positivo, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Mais 4, 12, né? 12, como os cariocas costumam falar. Beleza? Então, se a gente fosse fazer o gráfico aqui, a gente tem as raízes. Lembra dessa historinha? A raiz é quando o y é igual a zero. Aqui ficou muito claro para a gente que tem duas raízes. Tá ok? Então, vai ter raiz quando o x for igual a zero e quando o x for igual a menos 1. Então, esses dois são raízes. Beleza? E depois, vai lá para o menos 4, né? Deu 4 positivo aqui, na verdade, ó. Aqui ficaria positivo e daí aqui ficaria negativo, né? Ficaria 4 vezes 2, 8, menos 4. Daria 4 positivo, beleza? Então, o gráfico ficaria mais ou menos assim, ó. A gente vai depois achar como que a gente acha esse ponto aqui, que é chamado ponto do vértice, né? O menor valor possível aqui para essa parábola, beleza? Então, aqui seria, por exemplo, menos 1 e 4, 1 positivo, menos 2 e 4, né? 1 positivo e 4, e o 2 daria lá em cima o 12, né?
a gente poderia pensar dessa forma aqui. Tranquilo? Para finalizar, o último aqui, um pouco mais complexo, né? Mas a gente poderia pensar aqui também alguns valores, beleza? Eu vou fazer uma breve pausa aqui, já volto aqui com o gráfico para você dar uma olhada. Aguenta aí, 2 segundos. Prontinho, nem deu tempo de nem beber uma água, né? Mas estamos aqui com o gráfico que eu peguei lá no site Wolfram Alpha. Você escreve lá bonitinho, por exemplo, aqui eu escrevi menos 1.5, x, acento circunflexo 2, né, que significa elevado a 2, mais 2x mais 10, ele te dá o gráfico aqui, né? Na verdade aqui é o mesmo gráfico, tá ok? Só que ele pegou com duas escalas, vamos supor assim, ó. Aqui ele pegou do x indo de menos 2,5 até 4. E aqui de menos 7,3 até 8,7, tá ok? Mas é exatamente o mesmo gráfico, ele só pegou um recorte menor aqui ou maior, beleza? Então, a gente vê que é uma parábola voltada para baixo, porque o A é negativo. Sempre que o A for negativo, a parábola é voltada para baixo, tá ok? Aqui também eu deixei, ele sempre dá aqui formas alternativas, né? Que você pode encontrar a mesma função, mas isso aqui não vem muito ao caso para a gente. O interessante aqui são as raízes, ó. Roots, né? Raízes. Por isso você fala assim, aquele cara é roots, ó. O cara é raiz, né? Não é Nutella, né? Então as raízes aqui são menos 2, ou seja, onde cruza aqui, ó, no eixo X, e 3,33 aproximadamente, né? Como a gente pode ver aqui, beleza? Então a gente nas próximas aulas aqui vai descobrir, ou relembrar, né, depende do seu caso aí, como é que a gente calcula as raízes e também o vértice, né? O ponto máximo aqui. A gente tem o x do vértice e o y do vértice, tá ok? Então, basicamente isso aqui é o início do estudo das funções de segundo grau, beleza? É um assunto, não é dos mais simples, eu confesso, né? É um assunto de média complexidade, digamos assim, mas que a gente vai ver passo a passo aqui com você, beleza? E aí, gostou dessa aula? Então não deixe de conhecer o curso completo de Matemática do Ensino Médio, tá ok? Esse curso, juntamente com outros cursos, como o curso completo de Matemática Básica também, e muito mais conteúdo, outras resoluções de exercícios vestibulares, etc., está no nosso YouNerd Club. Vou deixar o vídeo aqui para você conhecer e também o link aqui na descrição para você entender melhor como é que funciona, tá ok? Resumindo em segundos aqui, é um sistema de mensalidade tipo Netflix, Spotify, onde você paga uma mensalidade muito baratinha e tem acesso a centenas e centenas de conteúdos, beleza? Valeu então, dá uma olhada aqui, não deixe de conhecer. Valeu!